Thunder rumbles distant, dark clouds loom. Steel clashes, twilight echoes boom. Sons of war bear hopes flag high. March to fire. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo. Meu nome é Renan, eu sou estudante de Engenharia Agronômica da Unesp de Ilha Solteira. Estou no terceiro ano, no quinto semestre. Hoje estou aqui para apresentar para vocês a semeadora de fluxo contínuo, que é muito importante na plantabilidade de sementes miúdas. A semeadora de fluxo contínuo é bastante importante para a plantabilidade de grãos miúdos. Por conta disso, vou apresentar para vocês os principais componentes da semeadora, sistema de transmissão e a função de cada um dos componentes. Bom, a semeadora de fluxo contínuo ela é ligada através da barra transversal e ligada também às válvulas VCR, que facilita levantar o chassi da parte da semeadora para o transporte da semeadora para diferentes locais. Bom, começando agora a explicar sobre a semeadora, vou mostrar para vocês aonde fica armazenado os grãos e os adubos. Bom, mostrando agora para vocês a parte de cima, onde ficam armazenados os adubos e as sementes. Podemos ver que tem o lado esquerdo, que é a parte da frente da semeadora, onde são colocados, na primeira parte, os adubos, onde podemos ver a rosca sem fim. E na parte de trás, onde ficam os grãos miúdos. E nas linhas de trás, logo após, também podemos colocar na parte da frente adubos. E na outra parte, os grãos miúdos, como podemos ver. Agora eu vou demonstrar para vocês os principais componentes de uma boa semeadora, onde a semeadora possui, principalmente na parte inicial, o disco de corte. Aproxima mais aqui. O disco de corte é importante para áreas com muita palhada, importante no corte da palhada para melhor deposição do grão. Aqui nós podemos ver a mola, é onde a gente ajusta a pressão do disco. Quanto maior a pressão da mola, maior a força de pressão do disco no solo, na palhada, então maior corte. Quanto menor a pressão da mola, menor a pressão do disco, facilitando também, depende das condições do solo e da palhada. Às vezes, se você fizer muita pressão na mola, dependendo da área, você pode prejudicar na semeadura do grão que você desejar. Então você tem que avaliar muito bem a sua área e como você vai fazer a pressão na mola, a pressão do disco, porque dependendo ou não, pode prejudicar na sua semeadura. Bom, é importante falar também que a pressão na mola, dependendo da sua área, se a sua área não for plana, tiver muitas ondulações, muitas curvas de nível, é importante que você retire a pressão do disco, porque o disco ele vai se adaptar conforme o seu terreno. Bom, agora demonstrando o disco defasado desencontrado, onde é depositado, primeiramente, nesse tubo são depositados o adubo e nesse tubo é depositado o grão. O disco desencontrado defasado, um disco é maior que o outro disco e também estão em posições planas diferentes, onde ajuda na melhor deposição de adubo e na deposição correta do grão, sendo primeiro o adubo, depois o grão. Bom, aqui na semeadora nós vemos a mangueira sanfonada, que é a utilizada aqui na fazenda. Mas olhando para a melhor deposição de grão, ela não é a melhor a se utilizar por conta das suas ondulações, o que prejudica na hora da semente descer até o disco defasado. E o grão, por ele ser muito pequeno e miúdo, ele pode ficar preso e depositado nas curvaturas da mangueira sanfonada.
Tá, e as duas mangueiras que são recomendadas para melhor deposição, para semente cair da maneira correta, descer da maneira correta até o disco defasado desencontrado, são a telescópica ou até mesmo uma mangueira de quintal que você utiliza para lavar o quintal, uma mangueira escura. Até mesmo existem mangueiras de quintal que você utiliza de maneira transparente, que facilita na visualização de deposição das sementes. Então você consegue ver se a semente está caindo, descendo da maneira correta ou se ela está ficando depositada na mangueira. Bom, a gente viu então disco de corte de palha, vimos o disco desencontrado defasado para a deposição de adubo e grãos miúdos, vimos também o tubo condutor, a diferença entre os tubos condutores, a importância deles na escolha deles, e agora a gente vai ver o disco compactador que ajuda no fechamento do suco, na retirada do bolsão de ar. O bolsão de ar prejudica na germinação do grão, então é extremamente importante também na hora de você fazer a semeadura, porque ajuda na retirada do bolsão de ar e o excelente fechamento do suco. Bom, o rotor helicoidal também é de extrema importância na deposição dos grãos miúdos no tubo condutor. Como podemos ver, aproxima aqui. Aqui tem um parâmetro de 0 a 6, onde a gente pode escolher, dependendo da população que você quer, de massa do grão escolhido. Se for maior a massa, você tem que aumentar o rotor, então você pode aumentar por aqui, girando, ele vai aumentando conforme você gira, tendo maior deposição e queda da semente da caixa pro disco desencontrado. E se for de menor quantidade, menor massa, você gira pro outro lado, que ele vai fechando, certo? Isso depende da quantidade de massa que você quer. Se você quer muita massa acima de 30 quilos, mais ou menos, você aumenta o rotor. Aí você movimenta aqui. Se você quiser uma de menor população, de 10 quilos mais ou menos, você tem que fechar mais próximo do zero. Então você gira sentido contrário para fechar. Bom, agora a importância do eixo de transmissão, né, da semeadora. Conforme vai ocorrendo o transporte e o movimento do trator com a semeadora, conforme a roda gira, o sistema de transmissão também movimenta, o que ajuda na movimentação dos componentes da caixa, ocorrendo a queda e a deposição dos grãos e do adubo que você quer. Bom, aqui do lado a gente tem duas caixas que não estão sendo utilizadas aqui na fazenda, mas que poderiam ser utilizadas, como por exemplo essa de transmissão, que seria para sementes, onde você pode fazer uma combinação de sementes. Aqui não tem o sistema universal, onde mostra as combinações de cada um dos sistemas, dependendo do quanto você quer que caia de adubo ou de semente. O de adubo é do outro lado, esse é o de semente, tá? Ele não está sendo utilizado, está desativado. Eu vou mostrar, esse aqui é o de semente, eu vou mostrar o de adubo, que é do outro lado. Eita. Bom, agora esse aqui é o de adubo, aproxima aqui para mostrar para ele. Tem o sistema aqui, ó, dependendo da combinação que você fizer, né, para a quantidade que você quer que caia, você tem que fazer a combinação aqui do sistema de transmissão para que caia e ocorra a deposição correta de adubo. E também não está sendo utilizado, né, tá desativado, tá parado, mas é importante também, se caso você queira utilizar, você acha importante utilizar, você tem que fazer a combinação correta para que ocorra a deposição correta de uma determinada cultura, do adubo, né, da importância do adubo para a cultura, porque cada cultura tem sua necessidade de adubo. Bom, recapitulando tudo que foi falado na semeadora,
o chassi, a estrutura da semeadora, que é importante, as duas caixas, sendo que essa caixa tem dois compartimentos, a de semente e a de adubo, que é sementes de grãos miúdos. A parte de trás também tem a outra caixa, que também tem dois compartimentos, a de adubo mais à frente e a de semente logo atrás. Vimos o disco de corte, importante para o corte da palhada, né? Regulagem da pressão da mola, pressão do disco. Vimos também o disco desencontrado defasado, que é importante na deposição do adubo logo à frente e a semente logo atrás, dentro do suco. Vimos também o disco compactador, que ajuda no fechamento do suco e a retirada do bolsão de ar, não deixa o bolsão de ar dentro do suco, o que ajuda na germinação da semente. Vimos também o tubo condutor, vimos que tem o tubo condutor sanfonado, o que ele pode prejudicar, né? Por ele ser sanfonado, pode ocorrer a deposição dos pequenos grãos aqui na lateral, onde tem as ondulações. Vimos também que pode ser melhor a utilização do tubo telescópico, vimos que é importante. Vimos todos esses componentes e a importância de regulagem de cada um dos componentes, porque se ocorrer a regulagem da maneira correta de cada um dos componentes, ocorrerá a semeadura quase que de maneira excelente. Podemos dizer que vai ter uma boa semeadura, menor perca de produtividade, menor perca de dinheiro e maior produtividade, que é o que o produtor quer. Temos também o rotor helicoidal, onde a gente viu que quanto maior a gente quer de massa de população na área, a gente abre, a gente mexe no rotor e abre para que tenha maior deposição de sementes. Quando a gente quer menor população, nós fechamos o rotor, então o movimento contrário do rotor para fechamento da passagem das sementes. Vimos também o eixo a parte do sistema de transmissão, onde conforme o movimento do pneu da semeadora, a deposição e a queda através dos tubos condutores do adubo e da semente. E por fim, o que é pouco falado, mas que é de extrema importância para os produtores, é a calibragem dos pneus, né? Deve-se ocorrer a calibragem correta em todas as semeaduras, sempre ver e verificar a calibragem dos pneus para melhor desempenho da semeadura. Importante também citar a combinação que o produtor pode fazer em relação à quantidade de linhas que ele quer fazer na sua semeadura. Na parte da frente, nós conseguimos ver uma quantidade de 7 linhas e na parte de trás 6 linhas, juntando e quantificando o total de 13 linhas, onde há espaçamento dessas 13 linhas, o espaçamento de 17 centímetros. Se caso o produtor optar em utilizar a parte de trás as 6 linhas, cada uma terá 34 centímetros de espaçamento. Se ele quiser optar pela parte da frente nas 7 linhas, ou seja, ele ganha uma linha comparada à linha de trás, as linhas de trás, pois as linhas de trás só tem 6 e aqui na frente são 7, ele ganha uma linha, também tem um espaçamento de 34 centímetros cada uma das linhas da parte da frente. Muitas vezes o produtor ele opta em utilizar as linhas de trás pela maior facilidade de regulagem das linhas de trás. Aqui nas linhas da frente, por ter 7 linhas, o produtor ele pode ganhar uma linha, mas por ser muito apertado é complicado o produtor vir e regular. Só que se ele optar pela da frente e conseguir regular, ele ganha uma linha a cada passada. Bom, foi um prazer conversar com você. Se tenha ficado alguma dúvida, que você entre em contato comigo, vou deixar meu e-mail
para você entrar em contato comigo, alguma sugestão de melhora. Espero ter deixado claro os principais componentes, os principais sistemas, as principais regulagens da semeadora e o quão importante é a semeadora ao produtor, para que ele tenha maior produtividade e maior lucro durante os seus serviços agrícolas. Muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.